A preocupação dele não é só compra. Eu tenho que estar preocupado com as vendas. Porque não adianta eu comprar bem se eu não tenho como vender. Olá, eu sou a Viviane e você está no canal da Farma Contábil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No Descomplica Farma de hoje, franquia. Como se avalia a qualidade de uma franquia? A gente vai tentar descomplicar um pouco esse assunto com o nosso convidado. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que a gente vem publicando aqui com frequência. Para descomplicar o tema franquia, nós convidamos um especialista no assunto, que é o Américo José. O Américo atua há mais de 20 anos como consultor de empresas, desenvolve, ministra treinamentos. Américo, é um prazer ter você aqui no canal. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Conforme vocês vão assistindo. Agora no YouTube não tem isso, né? A pessoa vê o horário que for melhor para ela, né? A minha primeira pergunta para você é como se avalia a qualidade de uma franquia, porque eu penso que deva ser uma escolha muito difícil para o empresário, né? O que ele tem que levar em conta na hora de escolher uma franquia de farmácia? O empresário ele tem dois momentos que ele tem que entender a respeito de franquia. Uma é analisar o negócio. Então, ele vai lá, ele vai acompanhar, ele vai ver que tipo de serviço que a franqueadora oferece, né? Que tipo de assistência que ele oferece, como realmente essa franqueadora vai ajudá-lo a ter resultado. Então, isso é parte matemática. Ele tem que pedir para ver o DRE, o demonstrativo de resultado das lojas que participam, né? Ele tem que saber quantas entraram e quantas saíram da rede e quais são o motivo que elas saíram, né? Ele tem que conhecer o passo a passo da operação. Mas o ponto central é entender bem o seguinte: quais são os serviços que a franqueadora presta para o franqueado. Por exemplo, ela ajuda ele a escolher o ponto? Ela ajuda ele realmente a vender ou só ajuda ele a comprar? Né? Então, ele tem que olhar para a franquia e entender de qual é a posição daquela bandeira. Aquela bandeira está posicionada para atender que público? Né? Onde ela está? Qual é o propósito deles? O que tem atrás dessa marca? Isso é um lado que ele olha matematicamente e fazer cálculo mesmo, conversar com as pessoas. O outro lado é o lado pessoal. Por exemplo, se você me perguntar assim, Américo, todo mundo pode ser franqueado? Eu vou responder, depende. Por exemplo, quando você entra dentro de uma franquia, você automaticamente está escolhendo que você vai seguir ordens. Ok? Por quê? Porque a franquia ela tem uma metodologia que tem que ser igual praticamente por todos. Então, você vai ter que seguir padrão, você vai ter que seguir as campanhas, tudo que vem padronizado, você vai ter que seguir. Você está disposto? Porque se você tiver aquele espírito que eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu te aconselho a não entrar na franquia. Porque você vai ter um desgaste muito grande. Uma outra coisa, você tem que ter um espírito de querer participar de grupo, que você não está sozinho. Né? Você tem que entender que você vai fazer parte de um grupo. Você não está simplesmente... Você é dono da tua operação, você é dono da tua loja. Então, a franqueadora ela vai te dar normas e vai te dar uma série de ferramentas que já foram testadas e que dá resultado para você crescer. E vai pedir para que você pratique isso. Agora, se você não tem esse espírito, eu te falo, não entra. Porque você vai ter dor de cabeça. Você vai ter um monte, porque muitas vezes as pessoas entram na franquia por uma razão. Ah, não, eu quero entrar porque as condições de compra que ele consegue são melhores. Se for só isso, não entra. Em geral é isso que se busca. É isso. Né? Condições de compra, acesso a fornecedores, enfim, ter uma margem aí maior, né, do que... Isso. E de fato acontece, né, Américo? Porque quando um pequeno empresário, ele não tem poder de compra, né? Então, isso chama a atenção dele, assim, quando ele fala, não, então eu vou, porque... Só que aí, quando ele chega lá, ele começa a perceber que ele tem que dar conta de outras coisas, de outras regras, de outras adaptações. E aí que você está falando que o negócio começa a ficar complicado, né? Isso. E a questão que nós temos que olhar, Viviane, é justamente o quê? A preocupação dele não é só compra. Eu tenho que estar preocupado com as vendas. Porque não adianta eu comprar bem se eu não tenho como vender. Se eu não tenho ações de venda.
Se eu não tenho treinamento para minha equipe, se eu não tenho uma disposição, por exemplo, de layout de loja, se eu não tenho um VM, um visual merchandising adequado, se eu não tenho um mix de produto completo, se eu estou trabalhando com perfumaria que eu não vendo. Isso que você tá, esses exemplos que você está dando é o que a franquia tem que entregar. Você está dizendo assim, olha, Viviane, ela não vai entregar só boas condições comerciais, ela vai entregar também treinamento, layout, encarte, é isso? Isso mesmo. É isso tudo que você começa a somar. Porque tem um detalhe que é importante, que fala o seguinte, o resultado do sucesso da franquia depende 50% da franqueadora e 50% do franqueado. Alguns franqueados acham que quando eles entram numa franquia, que eles não precisam fazer mais nada, que a franquia vai fazer tudo para ele. E, ao contrário, ele vai trabalhar muito mais. Porque ele vai ter mais ferramenta para ficar disponível a ele. Não adianta ele querer pensar que o fato dele entrar numa franquia, que ele não vai fazer mais nada, ao contrário. Ele vai receber mais instrumentos, mais ferramentas para aumentar a venda dele. E é isso que ele tem que entender. A franquia, a franqueadora, ela não vai operar milagre. O milagre está justamente em quê? A franqueadora fazer o papel dela, que é conseguir recursos, conseguir negócios para ajudar o franqueado, e o franqueado praticar essas ações. Ele colocar em prática aquilo que ele está vendo. Por exemplo, se ele não fizer gestão, tiver um software que faça a gestão da loja dele, ele não vai ter resultado. Se ele não der entrada em toda a mercadoria que ele compra, como é que eu vou avaliar o estoque dele? Então, a franquia, ela é só boa. É meio a meio, igual um casamento. Não adianta o teu marido olhar e falar assim, Viviane, olha a educação que você deu para o teu filho. Calma, carapalha, nosso filho. Não é, eu não fiz filho sozinho. Né? Então, é meio, 50-50. Não tem esse de falar assim, não, mas você é culpado. Não, cada um tem a sua responsabilidade. A importância é a mesma, mas a responsabilidade, cada um tem que ter a tua. Eu entendi. Você falou uma das atribuições que você citou em relação à escolha do ponto. Mas e quando é uma loja que já existe? Tem muita loja de bairro, independente, que ele quer entrar numa frente. Então, aí não tem a escolha do ponto. Não. Aí, o que vai ser avaliado? Isso é realmente aquele ponto está valendo. Por que eu falo isso, Viviane? Muitas vezes o franqueado está num ponto que já foi bom. Então, você está num ponto que antes tinha um terminal de ônibus ali. O terminal mudou para a rua de trás. E aí a farmácia caiu a venda. Aí ele acha que ele vai entrar numa franquia e que vai resolver o problema. Não vai resolver. O que ele não é culpado disso. É isso que a pessoa tem que entender. Muitas vezes a sua venda cai, mas você não é culpado, você está fazendo a sua lição de casa direitinho. O mercado provocou isso, sabe? Fechou por causa da obra do metrô. Então não passa mais ninguém ali, você não é culpado, não rebenta a tua cabeça. Então, tem até isso que você está falando é muito legal, aqui no canal da Farma Contábil, até uma dica para quem está assistindo a gente, tem uma live que a gente fez sobre ponto comercial, a gente fez com o Edson Tamassi, a gente fez com o pessoal da Farmarcas, e o Edson ele falou justamente isso, ele falou assim, olha, às vezes um ponto foi bom por 10 anos, e aí, de repente, ele deixa de ser. E aí o cara tem que aceitar aquilo e buscar um outro lugar para ele, não adianta ficar insistindo naquilo eternamente, né? Américo, eu disse aqui no início que a nossa pauta de hoje não é licenciamento, não é associativismo, mas eu quero só a sua ajuda para a gente descomplicar isso, porque existe muita confusão. Às vezes, eu mesmo já conversei com pessoas que disseram, não, eu estou na franquia tal. Quando eu fui olhar, não era franquia, era uma licenciadora, né? Por que tem essa confusão? Porque algumas pessoas acham que, juridicamente, você trabalhando como licenciadora, você diminui a responsabilidade em relação ao licenciado. Tá? Mas, praticamente, você responde, juridicamente, você responde do mesmo jeito. Tanto faz você ter uma franquia ou uma licença. A única diferença é que a franquia, você tem um poder maior sobre o seu franqueado. É mais claro a regra do jogo. O licenciamento, muitas vezes, ele permite você usar a marca. Certo? Quer dizer, ele vai falar assim, você pode usar a minha marca. Mas e o layout do ponto de venda, por exemplo? No licenciamento é obrigatório também mudar o layout do ponto de venda? Não é obrigatório. Acaba não sendo obrigatório. Mas tem licenciadora que muda. Ele muda
ele muda, pede para mudar, certo? Mas o contrato de licença é a licença de uso de marca, a maior parte deles, porque a partir daí você já cai no processo de franquia. Por exemplo, tem algumas empresas que vêm conversar com a gente e falam assim, não, mas não é melhor eu montar licenciamento? Eu falo, por que você está preocupado? Ele fala, porque eu estou preocupado juridicamente. Eu falei, juridicamente você responde do mesmo jeito. Qualquer coisa em relação ao seu franqueado, você vai ter um problema legal se é isso a sua preocupação. Por que nós recomendamos a franquia? Porque debaixo da franquia você tem regras muito mais claras. Sabe? O licenciamento, quando você olha, eu tenho, por exemplo, uma diferença que eu posso falar o seguinte, olha, você está licenciado a usar a minha marca, mas qual é o território que eu tenho? Qual é a área que eu vou poder atuar com essa licença? Sabe? Por quanto tempo dura essa licença? Como é que eu discuto? O que você oferece com essa... Não, eu te ofereço a licença de você usar a minha marca e pronto. Então, e, Américo, a franquia, ela tem legislação, não tem? Ela tem uma lei. Existe uma lei de franquias no Brasil e não tem lei para os outros formatos de agrupamento. Os outros formatos, eles caem dentro de uma legislação normal. E a franquia tem uma única lei. Por exemplo, a franquia tem uma lei que deixa muito claro que ela fala o seguinte, que você tem que ter um documento que se chama COF, que é Circular de Oferta de Franquia. Então, existem 2 instrumentos legais que você tem que ter na franquia. Uma é o contrato. Né? Então, você tem o contrato que você vai assinar. E o outro é que você recebe antes do contrato, que se chama Circular de Oferta de Franquia. O que essa Circular de Oferta de Franquia tem que conter? Primeiro, é uma descrição do contrato numa linguagem popular e que você entenda claramente quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Um outro ponto importante, na circular de oferta tem que estar escrito todas as unidades que entraram e que saíram da rede, com o nome do proprietário e o telefone do proprietário. Então, você tem a liberdade de ir nesses locais e conversar com a pessoa, por que você saiu da rede. Então, só isso, você já vê que já é já dá uma certa segurança para quem vai entrar. Por quê? Porque a franqueadora ela tem que informar todo mundo. Outra coisa, ela tem que apresentar para você que a marca dela é uma marca que realmente tem dono, que essa marca é registrada no NPI. Ela tem que apresentar o nome dos sócios, quem são os donos da franqueadora. Então, existe toda uma documentação que você tem que entregar para a pessoa na hora que você formata, que você assina o contrato de franquia. Muitas vezes, no licenciamento, eu simplesmente dou o direito de você usar a minha marca e falar, você tem que ter isso, isso, isso. Mas se tiver uma demanda qualquer, por exemplo, na justiça, você vai responder igualzinho. Tá? Então, o que eu acho interessante é você ter uma base segura, você escolher realmente qual a franquia que você vai entrar, não simplesmente porque, fulana entrou, Beltrano entrou, não. Verifica. Tem que se identificar também, né? Isso. Tem que se identificar com aquilo. Principalmente, Viviane, se identificar com a missão daquela empresa. Sabe, qual é o propósito dela? Se a maneira com que eles trabalham vai ao teu encontro. Porque muitas vezes você é um cara religioso, por exemplo, tá? E você gosta das coisas tudo certinho. Não é o fato de você ser religioso que você gosta das coisas tudo certinho, tá? Mas vamos supor que você leva isso muito a sério. E, de repente, você vai virar franqueado de pessoas que não estão nem aí. Você entendeu? O que quer mais é ganhar, vamos faturar e acabou. Quer dizer, você vai criar um problema para você, o contrato dura 5 anos. Então, é muito importante você conhecer quem são os donos. Aí, 5 anos, assim, ela vai ser obrigada a ficar ali naquela franquia por 5 anos, mesmo que não esteja gostando. Se não tem multa contratual, tem uma série de coisas dentro da franquia que ela vai ficar amarrada. E você imagina você ficar 5 anos amarrado com alguém que te dá dor de estômago quando você pensa em falar com as pessoas. Você ficar desgostoso durante 5 anos. Você pode sair sem problema nenhum, mas você vai ter algumas dores de cabeça. Então, é preferível você, no início, para entrar, você conversar, procurar conhecer as pessoas, entender que você vai, dividir com aquela pessoa durante os próximos 5 anos, 10 anos da sua vida. Então, você sempre tem que estar preparado, não simplesmente pelo fato de falar assim, não, mas eu tenho dinheiro, eu acho melhor. Não, vai conhecer.
vai conhecer. É um casamento é mesmo, né, Américo? É um casamento, é um casamento. É um casamento. Não tem jeito. Américo, infelizmente o nosso tempo acabou, eu preciso encerrar. Obrigada pela sua participação, foi ótimo conversar com você. Bom, olha, eu agradeço também, eu estou à disposição. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui nessa conversa com o Américo, foi muito legal, ele deu muitas dicas sobre franquia, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito, se você está pensando em se tornar um franqueado, esse conteúdo vai te ajudar muito, com certeza. Antes de ir embora, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, e a gente se vê no próximo programa. Obrigada, tchau.